Pessoal que está nos assistindo, boa noite. Agora vamos iniciar a nossa transmissão com a Paula Lima, falando de desafios da acessibilidade no Brasil. Paula, quero mais uma vez te agradecer por topar fazer essa transmissão com a gente, né? Vou ler rapidamente aqui o currículo. Você que tem 26 anos, trabalha numa empresa privada na área administrativa, é formada em recursos humanos e está cursando o último semestre de Direito. E é criadora do blog Babados da Pequena, né, para lutar pelo direito das pessoas com deficiência. Paulo, boa noite. Gostaria Boa que noite. você começasse, por favor, contando um pouco da sua história e por que você resolveu criar o blog O Babados da Pequena. Obrigado. Eu que agradeço, Diego, o convite de estarmos falando sobre esse assunto tão importante, né, de trazer a visibilidade da causa da pessoa com nanismo em si, né. E eu tenho, né, como você já falou no meu currículo, a minha deficiência é o nanismo. Para quem não sabe, é uma limitação que nós temos por conta dos membros inferiores e superiores serem menores do que os demais, né, da sociedade em si. Isso é causado geneticamente. Então, não é uma questão hereditária. Qualquer casal pode ter um filho com nanismo, com essa limitação. E essa limitação é só uma questão física, porque muitas pessoas que acham que isso pode acabar afetando a relação emocional, mental, e não. Isso é só fisicamente mesmo, as nossas limitações. E eu tenho um pai com nanismo, né, que daí veio essa questão hereditária, mas nem sempre será assim. E eu me decidi criar, né, o Babás da Pequena, porque tem muitas pessoas que não sabem totalmente questão de direitos, né, e tem que ter voz a nossa causa. As pessoas com deficiência em si, elas já são meio retraídas por conta do preconceito, e eu tenho que dar voz à minha deficiência, porque o nanismo, a luta das pessoas com nanismo é muito recente. Se você for parar para pensar, tem lutas aí dos anos 80, 90, né? Então, a reunião das pessoas com nanismo para buscar os direitos ainda é muito recente. Então, eu quero ser um canal disso, de estar levando essa informação para as pessoas terem mais conhecimento sobre a minha deficiência. A ideia é dar mais voz, né? Sim. Visibilidade. Ah, legal. Eu gostaria que, primeiro, parabéns, né? Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho para o pessoal sobre o nanismo, né? Então, você falou um pouco, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais. O que é o nanismo? Eu vi que quando você mandou o seu currículo para mim e tal, você falou dos tipos, né? Subtipos. Sim. Como que funciona? Então, dentro do nanismo em si, tem mais ou menos 400 subtipos. O 400. mais conhecido, 400, e o mais conhecido, né, porque o que acaba tendo mais casos é a condoplasia, que é o meu caso. Então, assim, o meu caso é um dos casos mais, digamos que, conhecidos, porque nós não temos tantas limitações. Tem alguns tipos de nanismo que eles têm algumas problemas de coluna, problemas, assim, mais, como que eu posso dizer, mais graves em si, entendeu? Então, e são casos mais raros, né, em questão até de tratamento mesmo. Nós, pessoas que têm achondroplasia, não tem necessidade em si de um tratamento médico tão específico. Temos acompanhamento em questão ortopédica, né? Mas tem pessoas que têm problemas mais sérios, né? Então, acabam tendo que ter uma frequência nisso. Nossa, é bem diferente, né? Sim, é bem diferente. E eu, particularmente, eu conheço a condoplasia, tem a hipoacondroplasia e tem uma displasia óssea, que são tudo dentro do nanismo, esses subtipos. Mas como são muitos, não tem uma coisa catalogada de você poder dizer assim, porque tem médicos que eu já fui que ele olhou para mim e falou assim, olha, você é a primeira pessoa que eu estou atendendo nessa condição. Então, vamos aprender juntos, assim, sabe? Então, uma coisa que a medicina ainda está bem iniciando mesmo, né, agora, junto que ficamos com a gente.
Legal. Eu gostaria que a gente entrasse um pouco, né? Sim. Para a gente falar um pouco da diferença do que a gente tem em relação à legislação para a Sim. realidade, né? Então, a gente pega lá Uhum. desde a Constituição de 88, né, que fala, entre outras coisas, né, o direito à livre locomoção, a questão de todos serem iguais perante a lei, né, a Uhum. questão, depois a gente teve o Estatuto da Cidade em 2001, a Política Nacional de Mobilidade, né, em 2012, o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, Sim, 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 tudo sim. tratando de acessibilidade, né? Mas será que o que está nessa legislação, na prática, já está acontecendo? Não, é muito escasso. E fora que na legislação em si, não tem uma norma específica, né, para as pessoas com nanismo, né? Muitas coisas são adaptadas de uma pessoa cadeirante, questão se nós formos falarmos mesmo de balcões, né, o próprio caixa eletrônico mesmo, que é adaptado para pessoas com nanismo, não serve. Então, na íntegra mesmo, se você for parar para pensar, é muito pouco que é executado. Sim, temos bastante amparato na lei, mas acredito que falta fiscalização, né, para que ocorra o que está lá descrito. Né, o que a gente vê que não só nessa questão, né, da mobilidade, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitas questões no Brasil, né, lei tem até demais às vezes, né, o que falta Sim. é fiscalização da E lei. a execução, né, dela em si. O problema é que não chega a ser executado, a gente tem coisa que só existe no Brasil, né, que é lei que pega e lei que não pega, né, então, essa lei pegou, pera lá, ou é lei ou não é lei, né, Sim. e nessa questão da acessibilidade, principalmente, né, não é uma questão de escolha, né? A lei é para garantir a igualdade. Sim. Eu achei legal que você citou, né? Porque existe a legislação que ampara as pessoas com deficiência, mas Sim. o humanismo tem algumas questões diferentes, né? Que talvez não se Sim. adequem da mesma maneira. O que você destacaria, assim, que uma dificuldade de uma pessoa que uma pessoa com nanismo enfrenta no dia a dia, que não é geral, assim, da questão das pessoas com deficiência física? Podemos falar, assim, em relação aos banheiros acessíveis, né? Tudo bem que a questão do lavatório é uma altura ideal para as pessoas, tanto cadeirantes como pessoas com nanismo. Só que na parte do sanitário, por conta daquela altura a mais que ele tem que ser instalado, não é acessível, porque fica muito mais alto. Porque o sanitário normal, digamos, já não é acessível para a pessoa com nanismo, porque ele já é alto. O ideal seria aquela bacia suspensa, que você pode instalar ela na altura ideal para cada cliente, enfim. Mas o sanitário, já por conta daquela altura, que é propício para um cadeirante, para a pessoa com nanismo não é. E se diz um banheiro acessível para todos. É um banheiro adaptado para algumas pessoas com deficiência física, mas que não vai servir para todo mundo, né? Não, não serve. Então, assim, e também tem alguns shoppings, né, que estão adequando uma cabine para pessoa com baixa estatura. Porém, tudo bem, a cabine é bacana, mas aí você chega na parte do lavatório, não tem uma lavatório rebaixado. Então, é uma acessibilidade pela metade, porque você consegue utilizar o banheiro, mas você não consegue fazer a sua higienização. Nossa, que estranho, né? Porque Muito estranho. você adapta uma parte do banheiro só, então a pessoa que Sim, pensou o projeto fala, não, a pessoa com nanismo vai utilizar o sanitário, mas lavar a mão, né? mas não vai poder lavar a mão. Eu já vi isso em 2 shoppings em São Paulo. Shoppings bem renomados, né, para esse tipo de passagem. Então, assim, são falhas assim bem grandes na execução. Se você for... E vindo de um shopping, né? Porque quando se fosse, por exemplo, uma loja pequenininha, um comércio, você ainda pode dar uma desculpa, né? A estrutura é pequena, não pensou em todas as possibilidades, mas um shopping não, né? É igual você falou, né? Se fosse um ambiente menor, às vezes, né, é feito de uma forma que talvez
não abrange, né? Ou às vezes também depende muito do ser contratado um profissional, né? Às vezes tem muitas pessoas que fazem sem ter um profissional capacitado para isso, né? Fazem meio que por fazer, tem que cumprir a legislação. Eu imagino que em São Paulo também, né? Tem muitas edificações antigas, né? Que Sim. foram feitas muito antes de qualquer legislação em relação à acessibilidade. Claro que isso é uma coisa até que eu fui vereador aqui na legislatura passada, aqui em Paysandu, né? Uma cidade de 40 mil habitantes, aproximadamente. Uhum. A gente ouvia isso, mas o prédio foi construído antes, né? Aqui não é igual São Paulo, porque aqui é uma região muito mais nova, né? Nossa cidade é muito mais nova. Mas ainda assim tem prédios mais antigos que a legislação. Antigos. A gente fala, tudo bem, né? Então, claro que você não vai chegar num prédio antigo e falar, amanhã você tem que estar 100% acessível. Mas também você não pode para sempre falar, então esse prédio é da década de 70, então pode ficar assim para sempre que a fiscalização não vai passar, né? Eu imagino que São Paulo tem um problema grave com os prédios antigos. Como é que se a prefeitura fiscaliza isso? É mais ou menos? E principalmente, né, que teve aquelas questões de prédios muito antigos, museus, né, aquela questão do tombamento, que você não tem umas coisas que você não pode mexer na estrutura, né? Então é bem isso que você falou. Acredito que tem que se dar prazos, né, para tudo ocorrer. Mas você também não pode levar ao esquecimento, né? Porque tem pessoas que vão necessitar daquilo. E dá para fazer. Eu acredito que dá para fazer. Só você sentar, pensar, analisar a melhor forma. Você pode colocar na legislação os prazos, né? E até quando a gente fala, por exemplo, voltando um pouco no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Eu achei interessante que eles introduzem um conceito lá em relação às pessoas com mobilidade reduzida, né? Que é o que a gente estava comentando no início da live, né? Às vezes quando a gente fala de acessibilidade, às vezes a gente pensa que são só as pessoas com deficiência física ou só os cadeirantes, e não é, né? Você tem as pessoas com mobilidade reduzida temporária, os acidentados que estão se recuperando, gestantes, pai ou mãe com criança de colo, carrinho de bebê, idoso, criança pequena, né? Até eu vi umas estatísticas que por volta de 20% da população, né, é considerada pessoas com mobilidade reduzida. E aí como é que a gente continua ainda em 2020 pensando em espaços públicos, né, que não permitem que 20% da população acesse, né? Aí a gente volta lá na Constituição. Será que a gente está respeitando a Constituição? Será que todo mundo tem esse direito de ir e vir? Não. Muitas vezes esse direito de ir e vir ele é bloqueado, né, por conta dessas faltas de acessibilidade. Porque, por exemplo, um cadeirante, ele quer adentrar uma loja, mas se não tiver rampa de acessibilidade, uma pessoa com carrinho de bebê, ela não vai conseguir. Então, o direito dela não foi cessado, né, porque ela não conseguiu adentrar determinada loja. E se perde o consumidor, né? Porque se você for parar para pensar, são 24% da população é deficiente, tem alguma deficiência em si. E esses 24% da população, eles trabalham, a maioria trabalha. Então, assim, vai movimentar a economia de uma certa forma. Então, eles acabam perdendo clientes, né, que investiriam nos seus comércios. Sem dúvida, né? É um percentual significativo da população, né? E mesmo que não fosse, né? É uma questão de respeitar a legislação, né? E o que você acha que em relação ao comércio? Eu acompanho o teu Instagram, eu vejo que você posta as fotos, às vezes, fui no restaurante tal, fui na loja tal, né? O balcão, né? O caixa eletrônico, né? Como que o pessoal no comércio recepciona quando você vai lá e faz as observações e mostra que não é acessível? Como que é a reação? Então, assim, quando eu me deparo com uma situação assim, eu converso, com um gerente ou com alguém responsável pelo estabelecimento e explico, olha,
esse balcão aqui, ele não atende a norma, e não atende as pessoas com deficiência, eu vou fazer um registro aqui, porque está cessando o meu direito de realizar um pagamento, ou seja, qualquer situação, e aí eu converso com a pessoa. Geralmente, as pessoas, elas tentam entender, mas assim, até hoje, eu não consegui que a pessoa realizasse aquela mudança, entendeu? Então, pelo menos aqui na minha cidade, né, alguns balcões, eles ainda permanecem inacessíveis. Então, agora, não sei se você chegou a ver um post que eu fiz da Caixa, referente ao álcool em gel. Ah, eu vi algumas de banco, eu não sei se foi esse. Como que é Eu essa consegui, publicação? eu entrei essa publicação é de um suporte de álcool em gel estava inacessível. Eu conversei lá com o pessoal da Caixa e na semana seguinte eles instalaram, porque eles realmente me pediram desculpa, né? Olha, a gente realmente não pensou e a Caixa pede desculpa e a gente vai tá instalando outro, eles instalaram outro. Então, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas fazem essas mudanças. Nunca tive uma crítica de cara a cara, da pessoa dizer assim, não vou fazer, enfim. Sempre fala que vai, mas esse vai fica só no vai. E a legislação municipal, ela abrange, né, essa questão da. Porque tem a regulamentação, a pessoa vai lá, vai aprovar Sim, uma edificação de uma loja. Ela vai ter que aprovar esse sim. projeto. Essa acessibilidade abrange as pessoas com nanismo, a legislação, ou você acha que não está abrangendo? Não, assim, na questão da legislação, eu estava conversando com uma amiga, quando vocês fazem projetos, né, tem uma parte do RRT, se eu não me engano, que vocês têm que colocar lá que o estabelecimento está acessível, certo? E Sim. assim, e como que você. Assim, não está acessível, porque eu me deparo com uma. E como que isso é passado, né? Pelos próprios fiscalizadores, no caso do município, eles deixam batido, né? Porque não está acessível e o técnico responsável pela obra está dizendo que está acessível. Então, alguma coisa de errado tem. Né? E eu fico pensando assim, você como profissional, você tem orgulho dos seus projetos porque eles são todos acessíveis? Eu fiz, não é que Realmente, eu pergunto porque eu tenho a impressão que essa questão do nanismo ainda está com muito pouca visibilidade. Porque sim, ainda quando a gente fala de acessibilidade em obra, muita gente, a primeira coisa que vem na cabeça é o cadeirante. é a rampa do cadeirante. É a rampa, é o banheiro, né, que virou norma, a barra, aquelas adaptações do banheiro, e ninguém vem, parece que não vem na cabeça essa questão do nanismo. Por isso que eu falo se a Não. fiscalização da prefeitura abrange isso, ou no caso aí, pelo jeito, é uma autodeclaração de que está acessível, né? Mas Sim, o quão acessível está, que eu. é porque assim, né, a norma em si não tem nada que diz pelo nanismo. Aqui, pelo menos na minha cidade, ainda não tem nada especificada para pessoa com nanismo. Eu fui tentar instituir o Dia Nacional de Combate ao Preconceito das Pessoas com Nanismo e, por enquanto, eu fui vetada porque eles me alegaram que só tem 2 pessoas com nanismo na cidade. Então, não é um público plausível para que seja instituído. E como eu estou em reta final de faculdade, TCC, está bem sobrecarregado para mim. Então, eu não consegui ir a fundo ainda sobre isso, sobre questão de tentar instituir outras situações, né, voltada para o nanismo. Mas não tem nada especificado aqui, focado para isso. O que é um absurdo esse tipo de resposta, na minha opinião, né? Porque, não, tudo bem, você pode falar, olha, é necessário tempo, é necessário mobilização, mas porque tem poucas pessoas, Sim, essa resposta. se tiver uma pessoa, você tem que trabalhar Sim, pela acessibilidade dessa pessoa, né? mas eu não consegui ir a fundo por conta disso, né? Estou bem ainda sobrecarregada, mas a partir do ano que vem é uma das minhas metas
de conseguir correr atrás dessas situações. Não, e você comentou, né, que você frequenta os ambientes, faz as sugestões, e igual você falou, né, a legislação ainda não abrange a questão específica, né, mas eu acho legal esse trabalho de levar essa visibilidade. Mas eu acho também que entra a questão, né, do poder público, porque, querendo ou não, quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade ou de normas em geral, enquanto não tem uma coisa rígida, né, além do trabalho de conscientização, mas a fiscalização, né, a aplicação de multas, se for o caso, enquanto não mexe no bolso, a pessoa, As pessoas não se movimentam. você passa lá e fala do balcão, dela fica envergonhada, fica, pô, realmente, deveria ter um balcão mais acessível. Aí no dia seguinte, a vida segue e ela não vai mexer porque ela tem outras coisas na cabeça dela, outras prioridades. Enquanto não tiver uma pressão, que nem essa questão que você falou da criação do dia, e campanhas de conscientização, normas, porque já existe a legislação de acessibilidade, né? Toda prefeitura tem uma legislação de acessibilidade para aprovação de projetos. Algumas são autodeclaratórias, outras a prefeitura fiscaliza projeto por projeto. Por que não colocar os critérios do nanismo, né? Você colocou a questão do banheiro, a questão dos balcões, né? Tem mais algum ponto que você acha que é específico do nanismo que deveria ser levado em conta? Em relação ao comércio, né, vamos dizer assim, em restaurantes self-service, né, que você precisa ter o acesso ao buffet. É totalmente inacessível, não só para pessoas com nanismo, mas pessoas que fazem uso de cadeira de rodas também. Supermercado, caixas, prateleiras, deixa eu ver o que mais no meu dia a dia. Um comércio de, sei lá, de roupas, enfim, prateleiras também, capiteiros. Mas aí acaba já entrando mais na questão da acessibilidade na questão estrutural, né? Acaba já entrando na questão da acessibilidade já de organização, enfim, já é uma coisa diferente dessa acessibilidade civil, né? Da engenharia civil, arquitetura, enfim. Tem umas questões que nem você falou, essa questão do self-service, né? É uma adaptação de mobília, né? Sim. E tem você falou do nanismo, né? A gente fala de adaptação. Tem uma variação grande de altura entre as pessoas com nanismo? Porque quando a gente fala, por exemplo, se eu tenho um restaurante, eu quero adaptar o balcão. Uhum. Né? Qual que é a altura de referência que eu tenho que levar? Ou qual a faixa de altura que você acha? Então, de balcão, por exemplo, assim, o nanismo ele vai de 0,70 a 1,40. Então, geralmente, 1,40 é bem difícil. Eu, particularmente, só conheci umas 2 pessoas. Do nosso grupo, que nós temos um grupo de pessoas com nanismo em São Paulo. E as mulheres geralmente chegam a 1,28 m, 1,30 m. Eu tenho 1,17 m. Então, essa altura que é do balcão, que se eu não me engano é 93, né? De um balcão normal que faz uso de cadeira de rodas, é a altura perfeita para gente. Então, é uma altura que vai atender tanto 0,70 como 1,40. Um balcão na faixa de 90 e quanto você falou? Desculpe. 93, se eu não me engano, que é o balcão normal. Normal, eu digo que já está na norma. Então seria o mesmo balcão que atende a pessoa cadeirante, atende bem o nanismo. Atende muito bem. Na questão do buffet, por exemplo, vai ser mais ou menos a mesma altura também. Sim, só que o buffet, uma vez eu fui no buffet e eu geralmente tenho uma trena, né? Que eu ando com ela. E aí eu fui medir. Ele tava com 1,32. Então pensa, 1,32 fica muito alto para mim. Não tem como você se servir à vontade, não tem nem como você ver o alimento. Você tem que estar acima para você ver, né? Não é só alcançar igual o balcão, né? Então, e aí, por conta dessas limitações,
eu tenho um banquinho portátil. Ele é dobrável e ele cabe dentro da minha bolsa. E eu carrego ele para os lugares, todos os lugares que eu vou, eu tô com ele, porque ele é de plástico e ele tem a altura de 25 centímetros, que é uma altura que me dá um pouco de autonomia para estar fazendo algumas coisas. Por exemplo, se a gente fala do buffet, né? Não tem como você fazer o buffet também com 90 centímetros do chão. Porque deve ficar muito baixo Você teria que ter uma mobília ali que auxiliasse, alguma coisa nesse sentido. Sim. Só que daí, se você colocasse uma mobília, você acaba esquecendo das pessoas que fazem uso de cadeira de rodas, né? Só se fosse uma mobília muito larga, que aí ele conseguisse ter todo o acesso com a cadeira. E, tipo, eu tenho uma mobilidade, assim, legal. Eu consigo subir, descer escada, degraus, enfim. Só que tem pessoas que, às vezes, têm uma mobilidade reduzida, que não consegue fazer isso, né? Então, aí acaba que também fica bem difícil. Pessoal que faz design de móveis aí, por favor, vamos Pense chegar em numa... algumas soluções criativas aí. Vai ganhar dinheiro quem fizer isso, viu? Vai.